Boa noite. Boa noite. Vou pedir a honra ao nosso irmão Wagner para escolher o número. Número 43. Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a terra é uma escola sagrada e você poderá ser feliz se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraia para sua convivência amigos devotados por meio de suas palavras, mas, sobretudo, de seus pensamentos, voltados sempre para o amor e o serviço do próximo. Que essa leitura possa irradiar nossas almas, né? E assim, acalmar um pouco nosso espírito, deixar essa casa, esses irmãos aqui mentores, trabalhar um pouco a gente, né? E assim vai, com a sua permissão, né? Iniciamos hoje mais uma leitura, né? E essa palestra que vai ser feita pelo nosso irmão Wagner possa ser bastante proveitosa para todos nós. E que assim que passarmos daquela porta para nossas casas, trabalho, a gente possa levar conosco mais uma lição. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Boa Wagner. noite a quem nos assiste. Que Jesus esteja por todos nós. Hoje me foi confiado o seguinte tema do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 5, bem-aventurados aflitos, instruções dos Espíritos, com a seguinte questão: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Antes da gente entrar no tema propriamente dito do Evangelho, eu vou contar uma história que é uma história real, que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu ainda estava no lar de José, ali no período da mocidade, já tem um tempinho considerável, né? Eu tive o prazer de participar como voluntário num trabalho no Maria de Magdala. Não sei se os irmãos, as irmãs já ouviram falar no Maria de Magdala, lá no Sapê, Niterói, perto de Caramujo. Era um albergue, ainda é um albergue, uma estrutura, hoje a estrutura é bem maior, mas era um albergue que recebia nada mais, nada menos do que 3 mulheres, com a capacidade máxima de 3 mulheres, de 3 homens e pelo menos 5 ou 6 crianças com soro positivo, HIV. Então, tinha algumas amigas, algumas irmãs da época que me convidaram, eu fui, me apaixonei pelo trabalho, fizemos um curso para ser voluntário nesse trabalho.
tinha uma enfermeira que tomava conta e a gente começou com pernoite. Eu comecei com pernoite, virava à noite, né, na sexta-feira, virava e saía no sábado de manhã, às vezes no sábado e saía no domingo de manhã. Por que eu estou comentando isso? Porque entrou nessa época uma paciente lá dentro do Roberto, praticamente desenganada. Os médicos chegaram, a enfermeira explicou para a gente que ela tinha no máximo, com muita sorte, uns 3 meses de vida, porque a taxa viral era extremamente alta, prejudicial ao seu organismo e estava sendo consumida propriamente, né, dizendo. Só que ela tinha uma característica. Ela chegou lá dizendo o seguinte: eu não quero saber se é pata ou pata, eu quero o ovo. Primeiro eu, depois os outros pacientes. E brigava com todos nós, brigava com a enfermeira, brigava com todo mundo, xingava todo mundo. Era assim um espírito extremamente difícil de lidar, a ponto de alguns tarifeiros receber leite na roupa porque ela dava tapa no leite. A coisa era realmente muito complicada. Tá, Wagner, legal, onde é que você quer chegar? Vamos supor que essa paciente tivesse com os instrumentos ali. Ela estava muito mal. Ela estava muito mal. Não dava nem para colocar os instrumentos, porque ela foi lá, não tinha condições. Lá era para que não tivesse condição. Quem gerenciava era um casal, uma pediatra e o Dr. René Peça. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Era um médico especialista exatamente nessa questão de vírus, né? O vírus da AIDS, né? Então, ele cuidava, ele criou com muito amor, com muito carinho. O fato é que de 3 meses de vida, ela durou 1 ano e meio. Ela durou 1 ano e meio. E antes dela morrer, foi uma comoção geral, porque ela dizia, ela queria levantar da cama para ajudar os outros companheiros. Ela dava bronca, ela nos chamava apontando: tem que dar remédio para ele, tem que dar remédio para... tem que cuidar de fulano, não deixe de cuidar dele. Eu sei que eu vou morrer, mas não deixe de cuidar, continue com o trabalho. Então ela precisou passar 1 ano e meio para que ela pudesse refletir na sua situação, receber o amor, e o amor efetivamente transforma as pessoas, porque transformou uma pessoa extremamente complicada. Primeiro a revolta, porque ela sabia que estava morrendo, e depois o egoísmo era muito grande, e ela, graças a Deus, desencarnou como se ela estivesse assim, vulgarmente dizendo, de Barrabás ela se transformou em Jesus, em um ano e meio. Lógico que ninguém se transforma em Jesus, né? Mas é a mudança da água para o vinho. Então, essa introdução que eu estou fazendo no estudo de hoje é mais ou menos para a gente refletir sobre essa pergunta. Será lícito, será justo abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Que cura é essa que nós estamos falando? É a cura espiritual ou a cura do corpo? O que nós, uma vez abraçando a doutrina dos espíritos,
nós até o presente momento, a gente tem como base que nós somos espíritos eternos. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A vida material é uma passagem, é um momento que a gente está dentro de uma escola, dentro de um laboratório, estamos experimentando, estamos errando, acertando, vivenciando, aprendendo, refletindo. É aqui no orbe terrestre, na matéria, que nós vamos lidar com a verdade. Se realmente nós assimilamos aquilo que nós estamos há muitos séculos e séculos trazendo como conhecimento, como dificuldade, como aprendizado, é aqui. Mas Wagner, na espiritualidade a gente pode evoluir, a gente sempre evolui, mas a prova de que a gente vai conquistar um degrauzinho na nossa evolução é a partir do momento que, ao reencarnarmos, nós vamos experimentar se realmente nós estamos bem na fita. A prova disso é muito simples. Se eu estou na espiritualidade, desencarnei, estou na espiritualidade, se eu encontrar Bezerra de Menezes, eu vou encontrar Bezerra de Menezes como eu encontro a Cida, por exemplo. Ó, Bezerra, tudo bem, legal, é assim que funciona. Bezerra de Menezes está muito mais acima do que o Wagner. Então, por uma questão de sintonia, de vibração, eu não vou conseguir estar na mesma sintonia, na mesma camada evolutiva que o Bezerra. Agora, ele sim, ele pode vir até a mim. Mas será que eu vou conseguir percebê-lo mesmo ele estando perto de mim? Ele tem que querer aparecer, Deus tem que permitir, e eu tenho que ter uma coisa chamada afinidade espiritual com o Bezerra. Não adianta ele ser evoluído e eu também, se a gente não tiver uma afinidade de propósitos, não de propósito, mas de vibração mesmo, de sintonia, a gente não vai ter, ele não vai conseguir aparecer para mim, mesmo ele estando na mesma vibração que eu. Então, eu não vou conseguir estar com o Bezerra. O malfeitor que está muito abaixo de nós, na espiritualidade é a mesma coisa, ele não vai conseguir estar conosco na espiritualidade, só se eu descer. Mas será que eu estou preparado para segurar a vibração negativa? Também tem isso. Eu posso até ir, mas será que eu estou preparado? Mas então, a única forma desse irmão ter conexão comigo é no momento da encarnação. É quando a gente começa a trabalhar, a planejar. Olha, eu vou, Bezerra vai reencarnar a missão na família do Wagner para poder fazer com que o Wagner cresça. Como dizem que o Emmanuel já está reencarnado, já deve ter seus 20 e poucos anos, lá em São Paulo, não sei. Mas esses espíritos vêm à Terra para poder impulsionar a missão. E a única forma de fazer isso é evoluir, é reencarnar. Ficou claro isso para todo mundo? Legal. Beleza, vai. História muito legal. O que tem a ver com isso aqui?
Porque se a gente tem uma visão material de uma situação que aparentemente não tem mais jeito, isso para mim é uma verdade. Eu não acredito na vida futura, morreu, acabou. Eu vou permitir que um parente meu fique sofrendo na cama se eu tenho a noção ou o desconhecimento que eu não tenho vida futura, morreu, acabou, então eu vou para o céu, vou para o inferno? Eu não vou deixar meu filho sofrer, eu vou abreviar a vida dele. Só que nós, espíritos, a gente tem uma outra percepção, a gente tem uma outra visão. Nós já refletimos e acreditamos que o nada não existe. Existe vida após a morte. E outra, a morte é do corpo físico. Por isso que morrer é diferente de desencarnar. Vocês sabiam disso? Quem não sabia? Morrer é diferente de desencarnar. Porque morrer é a paralisação do corpo físico. Desencarnar, eu posso ficar preso na matéria 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depende do quanto eu sou ainda apegado à matéria. Então, o desencarne é a saída do espírito do corpo físico. O morrer é a paralisação dos órgãos. Cessou o fluido vital, morreu. Agora, isso é para todos? Não. Tem gente que antes de um acidente, por exemplo, Luiz Sérgio morreu de desastre de carro. Antes do carro bater, ele já estava fora do corpo. Tanto é que quando ele chegou na espiritualidade, olha, o que aconteceu comigo? Ele não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu estava falando com o pessoal, cadê ele? Mas isso é merecimento, né, também. Então, cada caso é um caso, mas que morrer diferente de desencarnar são situações completamente diferentes. Então, o nosso desencarne tem que ser um desencarne suave. Nós vamos ficar perturbados? Claro que nós vamos ficar perturbados. Mas quanto de perturbação? Depende de quê? Do nosso apego. Então, se eu sei que abreviar a vida de um doente que está sofrendo, ele precisa sofrer. Ele precisa sofrer? Não. Ele precisa aprender, refletir. Às vezes aquele minuto, aqueles dias que ainda restam de vida, é um tempo crucial para a reflexão do irmão, para que ele se arrependa de muita coisa. E outra, será que ele está sofrendo? Não sei. Às vezes só dor. É o sofrimento da dor física. Mas e a dor moral? E a dor espiritual? Jesus sofreu na cruz? Sentiu dor. Ele sentiu dor física. Mas ele não estava sofrendo. Porque o sofrimento é uma escolha, é uma opção. É o quanto eu estou apegado àquele fato ou àquela pessoa. Então, a partir do momento que eu abrevio, eu estou me colocando no lugar de Deus. E não é lícito eu me colocar no lugar de Deus, porque eu não conheço a história de vida daquele irmão, mesmo ele sendo meu filho, meu pai ou minha mãe. Eles estão como filho, eles estão como pai, eles estão como mãe. Mas o que eles foram em outras vidas? Qual é a relação que eu tenho com eles em outras vidas? Eu conheço com profundidade para saber o que eles precisam passar e
examina a nossa, né? A gente não sabe, por isso que Jesus, conheça-te a ti mesmo, Sócrates. Amar o próximo como a si mesmo, Jesus. Precisamos nos conhecer. Agora o vizinho a gente conhece, né? Com certeza. A vida alheia a gente conhece, mas a nossa vida a gente desconhece, porque a gente não precisa conhecer. Deixa minha vidinha está muito boa, deixa ela paradinha aqui. E precisamos nos conhecer para melhorar. Precisamos olhar com fé, com credibilidade, as verdades da nossa própria consciência. Porque senão eu vou chegar na espiritualidade revoltado, dizendo o seguinte: eu dei tanta palestra no nosso lar, agora eu estou aqui no umbral, o que eu fiz de tão ruim? Meu irmão, você falava bem, mas você fazia pouco. Então, para Deus, não é o que a gente fala. Para Deus é como a gente está fazendo. O que nós estamos construindo efetivamente para a nossa vida. Então, o item 28 fala assim: o homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se alguns instantes de angústias, apresentando-se de o fim? Então é uma pena, né? A gente sente pena, né? Berrando, mas será que é lícito a gente fazer isso? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a porta do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? São questionamentos. A gente vê relato de pessoas que não é nem que está morrendo, não, entraram em coma e depois de não sei quanto tempo, às vezes até anos, voltou de uma outra forma. Nós não podemos, o homem, ele personifica muito Deus, e a doutrina é muito clara, a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. O que é matéria não é Deus nem Espírito. O que é Espírito não é Deus nem matéria. E o que é Deus não é Espírito nem matéria. Então a gente não pode personificar Deus colocando um homem de barba, matéria, e nos aproximando e ainda dizendo com raiva para o irmão aqui: você vai pagar pelo que você fez. Espírito. Deus não é espírito nem matéria, Deus é Deus. Tudo que é matéria e tudo que é espírito é criação, são criações de quem? De Deus. Então como é que eu vou me colocar como espírito na condição da divindade? Impossível. Nem Jesus Cristo, nem o Espírito, trilhões de anos luz mais evoluídos do que Jesus, chega a Deus. Nenhum Espírito vai chegar a Deus. Por quê? Porque pela Trindade universal, Espírito é diferente da divindade. São coisas diferentes. Então o homem aqui, ele está querendo ser Deus. Eu vou dizer qual é o tempo do cara. Qual é o tempo do cara, seja na medicina ou seja como parente próximo. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regressivo definitivo
a vida e a saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de um doente no momento mesmo de exaltar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconhecer as reflexões que seu espírito pode fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Nós temos a hábito de dizer assim, que Deus se apiede de tenha compaixão dessa pessoa para que não sofra tanto. Então, essa fala não é certa, não deveria. Uma fala parecida com essa é assim: faz uma prece, porque Deus perdoa, Jesus vai lhe perdoar. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos e às irmãs: Jesus perdoa alguém? Porque ele nem se ofende. Porque ele nem se ofende. Para você perdoar alguém, primeiro você tem que se ofender. Perdão é coisa do outro. Se lembra aquele filme Love Story? Amar é jamais ter que te pedir perdão. Porque se eu peço perdão, é porque eu fiz alguma coisa errada. Não tem jeito. E quando Jesus fala, perdoai 60 vezes 7, 70 vezes 7, significa que isso não é matemático. Então 490 vezes. Não, não é isso. É que a gente sempre tem que perdoar. Mas o perdão é para que a gente quebre o nosso orgulho. Porque se a gente não perdoar, você pode não ver nem mais a pessoa, mas você vai levar esse sentimento mal resolvido até para o Japão, se você for morar lá. Eu vejo perdão como um exercício óbvio. Quando a gente diz que a gente precisa amar, perdão principalmente está incluído. E aí a gente ainda não vai saber o conceito. É uma indulgência, porque para você perdoar, você precisa entender. Então, por que a pessoa fez isso comigo? Né? E ter o tempo e compreender que todo mundo tem a sua compreensão e seu tempo. Poxa, eu falo tanto com ela, mas ela não me compreende nunca, faz tudo de novo errado. Sim, porque o tempo da compreensão, o tempo da internalização, da reflexão é diferente do seu. Então a paciência, Deus, Jesus está esperando a gente desde que nós fomos criados simples e ignorantes. Ele está nos esperando até hoje com paciência, porque Ele entende a nossa dificuldade. Ele chegou para Pedro e falou: vais me negar 3 vezes. Por quê? Porque Jesus era divino? Não, porque ele conhecia a essência de Pedro. Judas traiu Jesus. Ele foi até a primeira coisa que Jesus fez quando desencarnou. Ele foi até as profundezas resgatar Judas. Isso é o perdão em pessoa. É o amor em prática. Então, essa harmonia pode trazer grandes benefícios a quem? Ao corpo físico? Não, ao espírito. Aqui nós não estamos tratando do corpo físico. Olha só. E quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento?
Só se arrepende quem compreende. Não entendi, Wagner. Muito simples. Se eu sou um malfeitor, tirei a vida de várias pessoas, quando desencarnar, ele vai sofrer. Não, não é assim não. Eu vou desencarnar com a mesma ideia. E por enquanto eu não vou sofrer. Por quê? Porque eu não compreendo. Eu ainda estou vivenciando aquilo. Então eu vou continuar motivado a tirar a vida, ou pelo menos influenciar alguém a tirar a vida das pessoas. A obsessão, a influenciação. Agora, a partir do momento que eu começo a encarar a verdade, a internalizar, a compreender a verdade, opa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí vem um arrependimento, porque ele começou a entender, começou a compreender. São pequenas situações que a gente precisa entender, porque clareia muito a nossa vida, a nossa visão perante a vida, né? Então, para que eu possa entender o outro, eu tenho que compreender que cada um tem seu tempo. Existem espíritos de terceira ordem mais evoluídos, outros menos evoluídos. Um que tem uma percepção maior, outro que tem uma percepção menor. Faz parte. Mas eles estão conosco exatamente por causa disso. Senão não estaria. É um recebendo o ensinamento e o outro trabalhando a paciência, trabalhando o olhar altruísta, se colocar no lugar do outro. E existem casos, né? Recentemente na minha família, a gente perdeu um jovem de 23 anos. Já estava há 4 anos doente e tudo mais. E minha nora veio pedir, né, uma palavra, um consolo, o que a luz do Espírito fala em relação a isso. E eu falei assim, o que eu posso? Foi um rapaz assim, pra gente, deixou um legado, porque ele, nos 4 anos da doença, ele nunca reclamou, ele nunca se preocupou, ele nunca teve nem olhar de sofrimento. A gente percebia quando ele tinha dor, ele falava, dor, mas a gente nunca percebeu um olhar de sofrimento nele. E o que eu disse para ela foi o seguinte: só agradece. Agradece porque ele passou pela prova com excelência. Na minha opinião, na minha visão, tudo que eu tenho conhecimento até hoje, porque ela falou assim, eu fico com a sensação de que ele nadou e voltou na praia. Ele foi fazer um tratamento, cirurgias, sempre aquela esperança, o corpo físico resistir. E eu disse para ela que não. Falei, você pensou isso, mas acredito eu que ele nunca nem pensou nisso. Ele só foi vivendo um dia de cada vez. Mas tudo isso que ele passou não foi um aprendizado só para ele. É para todo mundo que está à volta. Então, quando a gente às vezes até pensa nessa questão de abreviar um sofrimento, muitas vezes, Wagner, eu já também peguei situações de, às vezes, a família querer abreviar talvez, até para descansar também. Porque o cansaço abate não só quem está debilitado, mas quem está à volta. Só que ali naquele processo, ele pode estar sentindo dor física, mas quem está à volta também está no processo de aprendizado. Exatamente. A pior dor é a dor do suicídio. Para quem vai e para quem fica. O luto, para quem se mata, é diferente do luto para quem morre ou de acidente ou de alguma doença. Porque começa a se culpar. Né? E se eu tivesse percebido, e se eu falasse direito com fulano, e se o complexo do esse, A consciência, né? a consciência. E até o acesso que você tem daquilo que você se comprometeu. Exatamente. E Ver aí, que nada mudou, né? Que nada acabou, né? E agora o outro não vai ter a oportunidade porque eu não estou lá. Eu saí antes de cena, né? Acho que pegando esse exemplo que você trouxe, né,
nadou e morreu na praia. Todos nós criamos expectativas. Nós não olhamos para as necessidades, a gente olha para as expectativas. Então, a expectativa não é dele, a expectativa é minha. Isso, eu acho que nem ele mostrava essa expectativa. Entendeu? Sabe? Ele só... Então, se eu tenho conhecimento, eu sei que o processo tem que ser absolutamente natural. O desencarne tem que ser absolutamente natural. Eu costumo dizer, por exemplo, esse mês, minha mãezinha vai fazer 2 anos de desencarne. Eu tive um merecimento muito grande de morrer, dela ter desencarnado da forma que eu pedi a Deus. Eu não exigi nada dele, eu falei assim, se possível. Ela morreu na casa dela, o apartamento estava no nome dela, porque ela queria passar o meu nome. Eu falei assim, em vida o apartamento é seu, não é meu. Vai manter o apartamento no seu nome. Então ela morreu no apartamento dela, ela não foi para o hospital, ela não sofreu, simplesmente deitou a cabecinha e foi. Eu agradeço a Deus, até hoje vou agradecer sempre pelo tipo de desencarne que a minha mãe teve. 94 anos. Ah, Wagner, você queria que a sua mãe morresse? Claro que não. Mas podia ser muito pior, podia estar agonizando no hospital, podia estar... E graças a Deus, ela foi feito um passarinho na casa dela, vendo televisão, nas coisinhas dela em volta, sendo tratada, com remédio, com a pressão, com a diabetes dela, tudo controlado. Ela foi numa boa. Então, assim, temos que dar qualidade de vida às pessoas que estão sofrendo. Não é abreviar a vida, é conversar com ela, dar forças, porque por mais que ela esteja em coma, ela está escutando, ela está percebendo o amor. E até mesmo, meu querido, se tiver que você ir, vá, não se prenda, siga a sua vida. Não quero dizer com isso que eu quero que você vá, mas fica a critério de Deus. E se for o caso de muito apego, vai. Porque a minha mãezinha, eu recebi uma mensagem lá na casa: faz prece quando você formar, faz até o culto do Evangelho lá, porque a sua mãe está muito presa ainda aqui, ela precisa se desprender, sua mãe está indo embora. Eles me avisaram. Eu fiz uma semana, fiz a segunda semana, no meio da terceira, numa quarta-feira, ela foi. E eu conversei com ela. E engraçado que ela falava assim: filho, eu não quero dormir, eu tenho medo de dormir. Aí eu falei para ela assim: não tenha medo não, a senhora vai ser recebida com muito amor e carinho. Ela deu um sorriso para mim, porque ela entendeu o que eu falei e eu entendi o que ela estava querendo dizer, porque ela também estava sentindo que já sentindo. Ela estava vendo criança, estava vendo minha tia, a mãe dela, estava uma festa lá na casa dela, despeito passando para tudo quanto é lado, e ela relatando isso para mim, e eu vendo aquilo com muita naturalidade. Lógico, eu sofri, de vez em quando eu penso nela, sinto uma saudade danada, mas a gente precisa entender, e graças a Deus ela está muito bem, graças a Deus. Então, o que ela teve que viver, que vivenciar, ela vivenciou. Foi uma mãe maravilhosa, graças a Deus. Então, é lícito, depende da nossa expectativa, depende do grau. Ah, eu não quero que meu filho sofra, meu filho não pode sofrer. Ele vai sofrer muito mais se eu desligar os aparelhos. Porque além dele ter que retornar,
vai ter que retornar com toda aquela carga que ele deixou de cumprir novamente. Do ponto de onde ele parou, né? No ponto onde ele parou, e dependendo da aceitação dele, desde o início de novo. Porque a gente não sabe o que ele Às vivenciou. vezes só faltava Aquele para ele se arrepender. Ele pode ter derrubado não sei quantas pessoas, mas naquele momento que a gente desligou o aparelho, faltava um dia para ele cair em si. Nós não permitimos isso. O materialista que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem na alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando pudermos, mas aguardai de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no São Luís. Então, olha que legal, né? Então, ele está chamando a atenção aos espíritas. Nós sabemos o que acontece no além-túmulo. Nós sabemos o que é realmente minorar o sofrimento. Porque o sofrimento não é físico, o sofrimento é moral, é espiritual. Para que a gente possa olhar, de tirar aquele homem dali, tem uma passagem de Chico Xavier, que uma mãe foi falar com o Chico desesperada. O filho dela tinha autismo, mas era um autismo um nível bem agressivo, né? Aí o Chico, na conversa, no atendimento fraterno que estava tendo com essa senhora, tinha um dos médicos que trabalhava com o Chico, recebeu um mentor, recebeu um irmão. E esse irmão conversou com essa senhora. Ô minha irmã, o que a senhora está sofrendo? Ah, eu vim aqui porque o Chico já curou tanta gente. Não poderia curar o meu filho? Aí o irmão olhou para ela. Minha irmã, vou lhe fazer uma pergunta. A senhora quer curar seu filho? Claro, eu vim aqui para isso. A senhora tem certeza de que a senhora quer curar seu filho? Claro, meu irmão. Eu estou aqui exatamente buscando essa cura. Então, faça uma prece. Procura você, como mãe, se resignar, entender os sinais, entender que nesse momento é necessário que vocês dois, ele como autista e você como mãe, rediscutam o amor, porque esse espírito que hoje está com seu filho é um inimigo mortal de vidas passadas. Se ele não tivesse essa doença, a senhora poderia estar correndo graves riscos até de morrer, porque ele tem ódio e ele precisa quebrar esse ódio. E a senhora tem amor. Invista no amor. Quebre esse ódio que ele tem, para que amanhã, quando ele desencarnar e a senhora desencarnar, vocês se desencarnarem e se encontrarem numa situação bem melhor. Ela pegou e falou assim: eu entendi, meu irmão, muito obrigado. O senhor acabou de curar meu filho. De uma outra forma, o senhor acabou de curar. Por quê? Porque ela ia trabalhar no amor, ela ia trabalhar
na cura do Filho através do amor. Então, a nossa visão, ela tem que ser ampliada além da matéria, além desse mundo, para que a gente possa realmente entender o porquê que nós estamos vivenciando aqui, que eu falei para a Adriana, né? Ai meu Deus do céu, essa dor de cabeça é diária, eu não consigo. Ela faz todos os exames, ela fez 30 páginas de exame uma vez no ginecologista, ela pegou hormônio que eu não sabia nem que existia, hormônio da ponta do cabelo, DNA, não sei da onde, tudo normal, tudo normal. Se a parte física está normal, o que é? É a parte espiritual, onde se entende que a parte espiritual pode ser a nível ou de obsessão, que não é o caso, ou a nível de que ela tem que vivenciar essas dores fisicamente, porque em outras encarnações ela pode ter usado a inteligência, pode ter usado outras situações de forma equivocada e hoje ela está vivenciando isso. Então ela está na doutrina, ela está caminhando, ela sente aquela dor, mas ela não se revolta, ela não quebra tudo. Às vezes ela sai um pouquinho porque dor não é dor, né? Mas ela está caminhando. Então assim, o que a gente tem que fazer? Estar ao lado, simplesmente estar ao lado, entender o que está se passando e incentivar a continuar no trabalho, na mediunidade, pensando de uma outra forma, refletindo. E isso, todos nós. Ah, mas eu sou espírita, eu estou bem na fila. Não é bem assim, não. Porque não é a religião e a compreensão que vai fazer com que a gente saia do marasmo espiritual. Porque tem muito intelectual aí que não está valendo $1. Tem muito intelectual aí que não vale moralmente $1. Então, ser inteligente, ser intelectual, não nos garante felicidade eterna. Nós precisamos desenvolver a nossa moral. A inteligência é uma das ferramentas do espírito que facilita o nosso entendimento e as nossas reflexões para a nossa mudança. E ninguém muda o outro, né? A gente muda nós mesmos, mas o outro, cada um a seu tempo. Então, assim, a asa da moralidade é que a gente tem que buscar, porque nós já sabemos doutrinariamente, nós já sabemos a doutrina. Podemos não saber com profundidade, mas nós já temos condições de refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes. Sendo na casa espírita, sendo principalmente na nossa casa, que é o lugar aonde o calo aperta. E é isso, meus irmãos, é o que eu tenho que... Terminei antes de mostrar a plaquinha, viu? Então, Já estava indo lá, já. viu? Então, muito obrigado, fiquem todos em paz. Então, que Jesus possa nos abençoar hoje. Muito obrigada, Pai. Bom, então vamos agora aqui para a divulgação das atividades da nossa casa, né? Estamos iniciando aí o mês de março, retornando às palestras de onde havia parado, né? Em 2023, retornando ao Evangelho. Então, daqui até o final do ano vamos seguir assim, né? Quem quiser dar uma lida antes em casa. Então, os temas de março já estão aqui no jornalzinho, tá?
já tem toda a programação. Então vamos lá. Terça-feira à tarde, palestra às 2h30. Toda terça-tarde. Toda terça-feira à noite também temos palestra, temos atendimento fraterno e um passe. Antes de começar a palestra de terça, às 7 horas, a gente tem um programa de irradiação. Quem quiser mandar um nome do parente, quem quiser colocar até o próprio nome, né, ou alguma situação que precise de irradiação, de boas vibrações, a gente tem um grupo que faz esse trabalho toda terça-feira às 7. Mas é muito importante lembrar que aquele que está solicitando, se nesse momento, se for possível, está ali vibrando junto, o efeito é maior, né? Porque juntos somos mais fortes. Então, terça-feira são essas atividades. Quarta-feira, agora a gente tem o estudo online, tá? Via WhatsApp. Quem tiver interesse pode entrar lá no Instagram. A gente posta toda quarta-feira cedo, a gente posta lá o link, o horário que a gente, quando você clica no link, você já cai direto no grupo de WhatsApp. Então, às 7h30 a gente faz uma chamada, todo mundo entra. E a gente está estudando na terça-feira, nas quartas-feiras, a Gênese intercalado com o Livro dos Espíritos. E quinta-feira tem mais um grupo de estudo, também às 7h30, só que é só no formato presencial, é aqui mesmo na casa. E eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz as palestras baseadas no Evangelho, mas quinta tem um estudo que é um pouco mais aprofundado, mais a participação de todos, né? Então, assim, é bem legal quem tiver interesse. E é com muita alegria que nós estamos informando que no próximo sábado estaremos retornando com a nossa evangelização. 2024 vai começar no próximo sábado. A evangelização acontece de 9 às 11h30 para crianças até 15 anos e para o grupo família. E 11h30, meio-dia e meio, tem o grupo dos jovens a partir de 16 anos. Então, quem tiver interesse, sábado estaremos aí de volta. Estamos com a atividade do bazar também retornando, tá? De 9 da manhã a 1 da tarde. Então, a casa já está aí funcionando a todo vapor. Tá bom? Agora eu vou... estamos aceitando doações, tá? Nunca deixamos de aceitar. Na verdade, a gente faz uma campanha de cesta de alimentos que a gente doa para algumas famílias que são cadastradas na casa, né? Assistidas. Então, quem puder trazer um alimento, alimentos estão no minha casa. Isso aqui no jornal tem listinha dos alimentos que compõem a cesta. Ou se não puder trazer, se quiser fazer doação também por dinheiro, a gente tem aqui também a chave Pix da casa, pode fazer e, se possível, identificar lá, né? Para quem seria, né? Colocar uma identificação. E agora vamos fazer a prece final. Após a prece, quem quiser um passo, o trabalhador vai estar se direcionando, é só dizer o que é que a gente pode aplicar. Quem não estiver precisando, tudo bem, não tem problema, só dizer que não precisa. E após o passe, temos a água frutificada ali, que já recebeu ali todas as boas vibrações da casa durante o estudo. A gente diz que cada copinho daquele tem um medicamento que cada um precisa. Ele já vai no copinho certo, né? Cada um já vai no copinho certo. E quem precisar também do atendimento fraterno, só falar comigo ou então com a Cida, e a gente também pode fazer o atendimento que é de forma individual. Bom, então vamos agradecer ao nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, de poder ter recebido tão plenamente esse estudo tão esclarecedor, orientações desse Evangelho de luz que nos acalma, que nos acolhe, que nos orienta. Obrigada, meu Pai. Obrigada aos mentores espirituais desta casa que aqui estão presentes. Obrigada ao nosso irmão que veio trazer com tanto carinho. Obrigada, meu Pai, por tudo. Que nós possamos levar esse aprendizado para o nosso dia a dia. Nós possamos nos tornar pessoas melhores cada dia mais. Que a paz esteja presente